uma cenoura com aspecto diferente, uma laranja menorzinha. Elas não são a primeira opção na hora de ir às compras. O mais comum é escolher frutas e verduras com a cara bonita, ou seja, dentro dos padrões de venda e consumo. Mas nem sempre essa cara feia do alimento significa que ele está estragado. No entanto, muitas vezes o destino dele é a lixeira. E esse é só um exemplo do desperdício registrado em todo o mundo. O último levantamento da Organização das Nações Unidas revela que 17% dos alimentos produzidos mundialmente foram para o lixo. Na contramão desse desperdício, muitos países têm adotado políticas de reaproveitamento dos produtos. É o caso da França. Por lá, os supermercados são proibidos de jogar fora a comida que não foi vendida. A Natália mora em Paris e vai mostrar pra gente. Natália, como funciona aí? Oi, meu nome é Natália, eu moro em Paris há 2 anos. Eu participei do Masterchef lá no Brasil em 2019 e depois eu vim aqui para a Europa, fiz um mestrado na Itália em Ciências Gastronômicas e Culturas Alimentares. Eles têm uma meta bem ousada aqui de diminuir o desperdício de alimentos em 50%. Até 2025, com relação aos valores de 2015. Então, os supermercados, por exemplo, eles são obrigados a se associar a algumas organizações e entidades para doar os alimentos excedentes. E no dia a dia aqui, parece que tem uma conscientização um pouco maior para evitar esse desperdício. Aqui também tem um aplicativo de delivery que chama Too Good To Go, que ele só vende produtos excedentes. Então, sei lá, pizzaria que acabou sobrando queijo, ela vai lá e no final do dia, geralmente, disponibiliza uma quantidade X de pizzas por, sei lá, 50% às vezes do preço convencional. Agora eu vou levar vocês na cozinha para mostrar uma curiosidade sobre a rotulagem de produtos aqui na França. Para os produtos mais perecíveis, como queijos, iogurte, creme de leite, eles têm uma data de validade fixa na embalagem com dia, mês e ano. Mas para os produtos industrializados, biscoitos e esses produtos que têm muitos conservantes, geralmente ou artificiais ou até naturais, como sal e açúcar, eles não têm uma data de validade fixa. Eles têm uma data de validade mais sugestiva. Então aqui ele só tem o mês e o ano e ele fala para ser consumido de preferência antes de tal data. Então, quando passar um pouco dessa data aqui, o consumidor não fica constrangido a jogar o produto fora necessariamente. Ele só sabe que ele não pode esperar que o produto esteja com a textura perfeita, como saiu de fábrica, mas também o produto não necessariamente vai estar estragado e vai fazer ele passar mal se ele consumir um pouco depois dessa data. E para falar sobre esse assunto, convidamos o pesquisador da Embrapa Alimentos e Territórios, Gustavo Porpino. Doutor Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente viu a Natália contando como que funciona tudo isso lá na França. É uma recomendação generalizada para os países membros, feita pela União Europeia? E essa fiscalização tem impacto global? Olá, Marina, é um prazer dialogar com vocês. De fato, a União Europeia está muito bem organizada, ela tem metodologias uniformes para que os países membros mensurem o desperdício de alimentos e também as perdas no campo, ao longo de toda a cadeia produtiva. E também tem metas estipuladas para até 2030 para todos os países membros. As metas mais atuais são redução de 10% para o desperdício no processamento de alimentos e redução de 30% per capita nas etapas de varejo e consumo. O bom também dessas ações em redes entre os países membros da União Europeia é que permite
troca de conhecimentos e compartilhamento de iniciativas que têm dado certo, como, por exemplo, fortalecimento de bancos de alimentos e outras iniciativas de gastronomia social. A gente viu a Natália falando uma coisa curiosa sobre a rotulagem dos alimentos, né? Ela falou lá que, por exemplo, o alimento não está dizendo assim, vai ser válido até aquela data, ele pode ser preferencialmente consumido. Isso significa necessariamente que os alimentos aí, a gente pode ter uma flexibilização quando a gente vê um alimento dizendo assim que ele já se perdeu ou que ele venceu a validade, não está próprio para consumo? No Brasil, nós temos a data de validade que indica a segurança de consumo. Na Europa, existem esses dois tipos de datas de validade. Uma que indica a segurança de consumo, que é utilizada para laticínios, por exemplo, e a outra que indica mais a qualidade sensorial, que é a data do tipo melhor consumir até. No Brasil já existe uma discussão para implementar também esse tipo de rotulagem, mas é uma questão um pouco polêmica que envolve, além da conscientização do consumidor, a gente tem que levar em conta que as condições de clima no Brasil são mais severas, né? Nós temos cadeias produtivas mais longas do que na Europa, né? Nós somos um país de dimensão continental, com um clima tropical e também com a cadeia de frio não tão bem estabelecida. Isso quer dizer que os alimentos no Brasil, por vezes, são produzidos no Rio Grande do Sul e transportados até o Nordeste, como também o contrário, e às vezes o transporte se dá em caminhões que não são refrigerados. Isso, obviamente, impacta no tempo de vida do alimento. E justamente vamos tentar entender então o que o Brasil está fazendo para evitar ou combater esse desperdício de alimentos. Nós tivemos uma estratégia nacional de mitigação de perdas e desperdício de alimentos aprovada em 2018, com esforço conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e vários parceiros. Nós estamos agora no momento propício a atualizar essa estratégia no próximo ano e buscar meios de implementação. Também temos diversas ações em conjunto da Embrapa, por exemplo, e outras instituições brasileiras em parceria até mesmo com a União Europeia, por meio de programas de cooperação como os Diálogos União Europeia-Brasil, focados na troca de conhecimento nessa grande agenda alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12. E também temos um interesse maior, tanto do Ministério da Agricultura quanto do novo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, em fortalecer essa agenda de redução do desperdício de alimentos. O transporte de alimentos é o principal, vamos dizer assim, gargalo em relação ao combate ao desperdício de alimentos no Brasil? Existem diversos pontos críticos quando a gente avalia a cadeia produtiva de alimentos, desde o campo até a mesa. Então, o primeiro deles é a necessidade de transferirmos mais tecnologias para pequenos e médios produtores rurais, para que a qualidade do que é produzido no campo, principalmente em termos de frutas e hortaliças, seja melhor. Tem uma questão também de uso de embalagens mais sofisticadas, digamos assim, para danificar menos o alimento mais sensível durante o transporte. A questão da cadeia de frio, que nós ressaltamos, né, para conta dessas distâncias longas. E, por fim, uma conscientização maior do varejo sobre questões de doação do alimento. Isso também passa pelo fortalecimento da rede brasileira de bancos de alimentos, que é uma discussão também bastante atual, que envolve o MDS e a própria Embrapa, até chegar à mesa do consumidor, que é um trabalho de educação que tem que ser feito para que as pessoas estejam mais cientes dos impactos negativos do desperdício de alimentos e também das vantagens de adotar hábitos de consumo mais sustentáveis. Vamos voltar a Paris para fazer uma visita num supermercado diferente que incentiva a alimentação responsável com a venda de produtos que normalmente são retirados das prateleiras dos grandes mercados. Natália, mostra pra gente a mercearia antidesperdício. Aqui é a Nus Antigaspi, que é uma rede de supermercado. Tem vários lugares de Paris e é uma rede sustentável, porque eles só vendem produtos que seriam descartados pelas redes convencionais e eles vendem a um preço mais barato. Esse vegetal aqui chama pané. Ele geralmente parece uma cenoura, o formato. Mas aqui eles estão todos com a pontinha bem fina, deve ter dado algum problema na hora do cultivo, mas ainda assim dá para usar. Então ele está vendido aqui e por um preço bem mais barato do que é normalmente.
Eles também têm aqui a marca própria deles, e aí eles reaproveitam, por exemplo, o grão de bico quebrado e revendem por um preço mais barato. Aqui na parte de laticínios, por exemplo, tem vários queijos que já vêm picadinhos, ou ralados, ou já fatiados, que é uma maneira de aproveitar a peça inteira e que geralmente não entra no corte que eles fazem no supermercado. E aqui na parte de enlatados tem várias latas amassadas, enfim, que não entrariam no supermercado comum, mas que são vendidos aqui. Aqui na parte dos presuntos, eles vendem aquelas fatias que não saíram perfeitas, as pontas das peças. E aqui já no supermercado comum, geralmente tem esses produtos aqui, ó. São umas caixas que reúnem alguns produtos que já estavam quase passando, mas que ainda dá para usar. E aí eles juntam vários tipos de produtos, né? Então aqui tem alho poró, tem cenoura, tem rabanete, tem até algumas ervas. E aí por um preço bem mais barato. Doutor Gustavo, aqui no Brasil foi editada uma lei em 2020 que alterou aí a responsabilização dos estabelecimentos quando eles doam alimentos, né? Isso era aí uma polêmica e atrapalhava um pouco aí essa doação desses alimentos por supermercados, restaurantes, não é isso? Exato. Essa lei federal, ela facilita o processo de doação de alimentos ao isentar de responsabilidade civil o doador. E também diversos estados brasileiros há quase 20 anos já isentam o ICMS das doações de alimentos, como por exemplo o Rio Grande do Sul. A questão da isenção fiscal e da lei federal ajudam no processo de doação, mas a gente precisa falar mais sobre essa lei, conscientizar mais os varejistas sobre as oportunidades de doação e também pensar em novos modelos de negócio, como por exemplo os supermercados sociais que já existem na França, na Dinamarca, na Inglaterra, também podem chegar ao Brasil de maneira mais organizada. De certa forma, já existem supermercados sociais no Brasil, principalmente nas periferias, né? É um formato que se chama, por exemplo, na periferia do Rio e de São Paulo, de vencedinhos. São aqueles pontos comerciais bem populares que vendem alimentos por preço reduzido, que estão próximos à data de validade, mas não são modelos de negócio tão bem organizados quanto esses que a gente vê na União Europeia e que estão presentes não apenas nas periferias. Agora, a França pune aí o supermercado que não faz essa doação. O Brasil pode seguir esse exemplo? É algo também que precisa ser melhor debatido no Brasil. Acho que o Brasil, de imediato, precisa ampliar os meios para a doação de alimentos, discutir mais a lei que já existe, comunicar mais sobre as possibilidades de doação para varejistas e para a indústria de alimentos. E, a partir daí, depois que a rede brasileira de bancos de alimentos estiver fortalecida, a gente pode discutir leis que tenham um caráter mais punitivo. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já já. O Como Funciona Aí está de volta e a gente mostra agora uma realidade bem diferente da França. Os Estados Unidos estão no topo dos países que mais desperdiçam alimentos. Cerca de 40% da comida de lá vai parar no lixo todo dia. A Suelen mora na Flórida e vai contar como os hábitos alimentares dos norte-americanos podem influenciar essa situação e o que ela faz para conscientizar os filhos sobre o valor dos alimentos. Suelen, como funciona aí? Olá, TV Justiça. Olá, Marina. Meu nome é Suelen Mello e eu estou abrindo a minha cozinha para que vocês possam conhecer. Não somente conhecer a minha cozinha, como também conhecer qual é a minha relação com os alimentos e com o desperdício dos alimentos. E eu já antecipo que desperdício aqui não rola.
Eu moro nos Estados Unidos tem mais de 10 anos. Tem muitas coisas que me agradam muito nesse país, mas tem outras que deixam a desejar. E a alimentação é uma delas. Então eu eduquei os meus filhos para que eles pudessem entender o que é uma alimentação saudável e que precisa ser diariamente consumida, e o que é um junk food, o que é uma comida industrializada que não possa ser consumida em hipótese alguma, mas que precisa ser consumida com cautela. Eu respeito demais os alimentos, baseado em 3 princípios. E o primeiro deles é entender que para que a comida chegue no prato dos meus filhos, muitas pessoas precisaram trabalhar para isso. Não é justo quando esse alimento chega no prato ou chega na minha geladeira, eu simplesmente jogue ele no lixo. Então é muito importante que a gente tenha um planejamento, uma organização para que a gente possa entender como utilizar cada alimento e como preservar ele o máximo possível. O segundo princípio é entender que nós somos privilegiados e que, graças a Deus, nós temos acesso a pelo menos 3 refeições diárias, o que infelizmente não é a realidade de todo mundo. Não fecha a conta quando você percebe que existe um desperdício muito grande de alimento, enquanto existem pessoas que ainda não têm o que comer. E o terceiro princípio é, como uma boa capricorniana, eu não jogo dinheiro fora. E desperdiçar alimento é a mesma coisa que rasgar dinheiro. E a gente não faz isso. Voltamos a falar sobre esse assunto com o pesquisador da Embrapa Alimentos e Territórios, Gustavo Porpino. Gustavo, a gente viu aí a Suelen falando sobre os hábitos em casa, o que ela tenta repassar para os filhos. A gente também tem que levar em consideração que não só ações governamentais que, vamos dizer, podem combater diretamente o desperdício de alimentos, também uma ação individual, uma consciência, a educação nesse caso, vamos dizer assim, de uma segurança alimentar, é importante também oferecer à população? Sem dúvida, iniciativas de educação nutricional são muito importantes para mudar hábitos de consumo, não apenas para que as pessoas estejam conscientes para reduzir menos o desperdício, como também para adotar hábitos de consumo mais saudáveis. É óbvio que a renda também influencia muito. É importante que as pessoas tenham poder de compra para ter acesso à alimentação saudável, porque, infelizmente, custa mais caro adotar uma alimentação mais saudável. E parte do desperdício também decorre dessa questão das famílias terem pouco tempo para ficar em casa, para preparar os alimentos. E no contexto americano isso acontece muito. As famílias recorrem muito ao fast food e a alimentos processados porque tomam menos tempo, né, das famílias, e isso tem um custo para a saúde, digamos assim. E nos Estados Unidos, o supermercado, por exemplo, que faz a doação do alimento e evita o desperdício, ele pode ter uma dedução fiscal. Essa também pode ser uma boa estratégia e mexer no bolso, muitas vezes, dessas empresas? Hoje, as empresas falam muito nessa agenda ESG, né, que são fatores ambientais, sociais e de governança, alinhados à agenda global da sustentabilidade. Então, é bom para a imagem da empresa ela mostrar que está conectada, por exemplo, com o programa de doação de alimentos. Esse é um ponto importante, mais até do que a questão da isenção fiscal. Já existe uma dedução fiscal para a doação de alimentos no Brasil. Existem projetos que querem ampliar essa dedução fiscal, que, se eu não me engano, era de 2% do lucro da pessoa jurídica. Então, o importante é conscientizar o varejo para que eles se conectem com programas já bem estabelecidos que existem no Brasil, como, por exemplo, o Mesa Brasil, que é liderado pelo SESC. Nacionalmente, está presente em todos os estados. E o Brasil tem como estratégia nessa linha e nessa política de combate ao desperdício o Banco de Alimentos. O que ele é, como que ele funciona aqui no Brasil? Os bancos de alimentos eles podem ser tanto públicos como privados, né? No Brasil existe essa rede Mesa Brasil, que é liderada pelo SESC. Diversas prefeituras também têm criado bancos de alimentos. Recentemente eu visitei o Banco de Alimentos de Rio Branco, no Acre, e o de Recife, que são muito bem, têm uma estrutura muito interessante e estão conectados com as centrais de abastecimento. Isso também é interessante, né? Em praticamente todas as capitais brasileiras existem as chamadas CEASAs. E nas CEASAs normalmente ocorre muito desperdício de alimentos. Então é interessante que haja sempre um banco de alimentos conectado com a CEASA, fazendo a triagem daquelas frutas e hortaliças que não serão mais comercializadas, mas ainda são seguras para consumo e podem ser destinadas para entidades de assistência social. Então, o Banco de Alimentos, normalmente, ele recolhe as doações,
de redes de supermercados, da indústria de alimentos e até de associação de produtores. O estoque do banco de alimentos também pode ser abastecido por meio de compras públicas de alimentos da prefeitura ou do governo estadual. E são instrumentos muito interessantes porque combatem mutuamente a fome e o desperdício de alimentos. Bom para todos, né? Vamos voltar agora para a Flórida, porque a Suelen vai mostrar agora uma iniciativa que tenta mudar esse cenário de desperdício nos Estados Unidos. Lembra do aplicativo que a Natália, lá da França, falou que tem por lá? Ele também chegou na terra do tio Sam. Foi através desse meu interesse genuíno sobre alimentação sustentável que eu conheci o aplicativo Too Good To Go. Esse aplicativo ele consiste em fazer parcerias com restaurantes e empresas que trabalham com alimentos, mas que precisam descartar esses alimentos ao final do dia. Não que eles não estejam próprios para o consumo, mas porque eles não atingem mais a qualidade esperada por aquela empresa. Eu vou fazer essa compra e vocês vão ver como é legal utilizar esse aplicativo. Esse aplicativo é incrível porque ele beneficia as duas pontas, tanto o cliente, que está levando uma grande quantidade de alimentos pagando pouco, quanto a empresa, que além de estar reduzindo os seus custos, ela também está reduzindo o seu desperdício. Marina, eu tenho uma dúvida para os especialistas. É sabido que nos Estados Unidos a população consome muito fast food. E fast food é um tipo de alimento que, se não for consumido, ele precisa ser desprezado, tanto no restaurante quanto em casa. E também é sabido que é uma população que consome muito enlatado. E o enlatado ele tem uma durabilidade muito maior. De qualquer maneira, ainda os Estados Unidos é o país que mais desperdiça alimentos. Será que o especialista poderia nos dizer o porquê? Vamos responder a pergunta da Suelen, mas quem vai responder é o Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, por que então os Estados Unidos acabam aí desperdiçando tanto alimento? Os Estados Unidos eles têm problemas ainda na etapa de produção, né? Perdas ainda no campo decorrentes de eventos climáticos, principalmente como geadas e secas. Também tem um problema de previsão de demanda que às vezes acontece. Então tem picos de produção, por exemplo, de tomate, o preço do tomate cai muito e a perda do tomate acontece ainda no campo. Já no final da cadeia produtiva, que é o caso que a Suelen estava nos falando, existem excedentes na indústria de alimentos. A indústria de alimentos se conecta com rede de mercados e vamos dizer que não conseguiu escoar todo aquele estoque de sopas enlatadas e essas sopas enlatadas encalham ainda na indústria e precisam ser escoadas para um banco de alimentos, por exemplo. E tem o desperdício que é decorrente das porções muito grandes nos restaurantes, das famílias não fazerem bem a previsão, né, do que deve ser preparado nas refeições, as compras muito abundantes em atacarejos, naqueles supermercados que incentivam muito promoções do tipo leve 3, pague 2. Então é todo um sistema de consumo que valoriza a abundância e isso termina resultando em desperdício de alimentos. Essa questão toda envolve, obviamente, a segurança alimentar, mas também envolve um risco ambiental. Fala para a gente um pouquinho sobre esses riscos. Estudos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e também do Meio Ambiente, mostram que se o desperdício de alimentos global fosse analisado como se fosse um país, seria o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Então a gente está falando de um problema global, muito relacionado com as mudanças do clima, né? Boa parte do que é descartado nas diferentes etapas da cadeia produtiva de alimentos termina sendo jogado literalmente em lixões e emitindo gás de efeito estufa. Então é muito importante que diferentes níveis de governo, não apenas os governos federais, como também as cidades, estejam mais atentas para as possibilidades de implementar os chamados sistemas alimentares urbanos circulares, que são sistemas que são pensados para aproveitar ao máximo o alimento, valorizam práticas de agricultura regenerativa, buscam meios para conectar, por exemplo, quem produz com quem consome nas cidades, né? Conectando diretamente o consumidor urbano com produtores rurais.
e também dão uso aos diferentes resíduos que são gerados ao longo da cadeia produtiva de alimentos, né? O resíduo da feira livre pode virar uma compostagem, nós podemos ter também aí produção de biogás. Então, essa lógica da economia circular, ela pode ser muito mais implementada na cadeia produtiva de alimentos. É verdade. Doutor Gustavo, muito obrigada pela participação no nosso programa. E a gente fica por aqui, preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima!